Na aula de hoje, veremos a Lei 8.112 de 1990, além de mais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Florner, vamos pro combate? Banca CESP 2014. Os crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo são delitos inafiançáveis, segundo entendimento do STF. Item errado. O STF considerou que a classificação desses crimes como inafiançáveis não respeita a razoabilidade. Banca CESP, Delegado de Polícia 2013. Servidor público alfandegário que, em serviço de fiscalização fronteiriça, permitir a determinado indivíduo penalmente imputável adentrar o território nacional, trazendo consigo, sem autorização do órgão competente e sem o devido desembaraço, pistola de calibre 380 de fabricação estrangeira, deverá responder pela prática do crime de facilitação de contrabando com infração do dever funcional, excluída a hipótese de aplicação do Estatuto do Desarmamento. Item errado. Aplica-se o critério da especialidade, Código Penal, artigo 12. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso, ou seja, a norma que rege a conduta de maneira mais específica passa a ser aplicada em detrimento da norma de caráter geral. Conclusão: o servidor alfandegário que facilita a entrada de armas no território nacional responderá pelo crime do Estatuto do Desarmamento previsto no artigo 18, importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. MPE, Promotor de Justiça 2016. O tipo penal do artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, prevê pena de reclusão e multa para a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, apresentando, contudo, uma ressalva que caracteriza ser o crime referido de natureza subsidiária, qual seja, desde que as condutas acima referidas não tenham como finalidade a prática de outro crime. Item correto: disparo de arma de fogo, Lei 10.826, artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. TJ, titular de Serviços de Notas e de Registros 2016. A Lei 10.826 de 2003, Lei do Desarmamento, passou a tipificar a conduta consistente em vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, derrogando disposição semelhante prevista na Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem correto, Lei 10.826, artigo 16, parágrafo 1º. Nas mesmas penas, incorre quem, inciso 5, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo à criança ou adolescente. Polícia Civil, Delegado de Polícia Civil, 2017. Acerca do Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que o proprietário responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, incorrerá no crime de omissão de cautela. Item correto.
Lei 10.826, artigo 7º, parágrafo 1º. O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Estudante estuda 2020 inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, adquirir no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que não constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica para omitir declaração a que esteja obrigado.
Item errado, Lei nº 8.429, de 1992, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 10, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, incorporar ao seu patrimônio valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 11, incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas, mas não valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Item errado. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 12, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, apenas dolosa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos. Item errado, Lei nº 8.429, de 1992, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, facilitar a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, inciso 1, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário concorrer para que pessoa física utilize bens integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Item correto.
Lei número 8.429, de 92, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, inciso 2, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Bancasesp, TRF 2017. Situação hipotética. Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, a Junta Médica Oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Assertiva. Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga. Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, e não Lucas, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. O caso em tela não reflete um caso de reintegração, mas sim de reversão. Bancasesp, TRT 2017. De acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado quanto à sua capacidade com relação à disciplina, aptidão mental, capacidade de iniciativa e assiduidade. Item errado. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. E 5. Responsabilidade. Bancasesp, TRT 2017. Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, desde que aprovado em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 4 anos de exercício efetivo. Item errado. Requisitos que devem ser atendidos cumulativamente para se obter a estabilidade. 1. Aprovação em concurso público. 2. O cargo deve ser de provimento efetivo. 3. 3 anos de efetivo exercício. 4. Aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Observação. O prazo da estabilidade é de 3 anos, e não 2, conforme consta expressamente no artigo 21 da Lei 8.112, de 1990. Tal prazo foi alterado na Constituição Federal de 88, por intermédio da EC 19 de 1998. Bancasesp, TRE 2017. Com relação ao regimento jurídico único dos servidores públicos civis da União, é correto afirmar que a relação jurídica estatutária não tem natureza contratual, tratando-se de relação própria de direito público. Item correto. Enquanto o vínculo dos empregados públicos é contratual, a relação entre os servidores públicos e o poder público é legal. Bancasesp, TRE 2017. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, é correto afirmar que
A Lei nº 8.112, de 1990, reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das empresas públicas federais. Item errado. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, cujos empregados públicos submetem-se às regras da consolidação das leis do trabalho. VUNESP, Administrador Judiciário 2019. De acordo com a Lei nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, é correto afirmar que o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Item correto. Lei nº 12.846, de 2013, artigo 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. VUNESP, Administrador Judiciário 2019. De acordo com a Lei nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, é correto afirmar que o acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Item errado. Lei nº 12.846, de 2013, artigo 16, parágrafo 3º. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. VUNESP, Administrador Judiciário 2019. De acordo com a Lei nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, é correto afirmar que, em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Item errado. Lei nº 12.846, de 2013, artigo 16, parágrafo 8º. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. VUNESP, Administrador Judiciário 2019. De acordo com a Lei nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, é correto afirmar que a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica não poderá ser delegada. Item errado. Lei nº 12.846, de 2013, artigo 8, parágrafo 1º. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. VUNESP, Procurador 2018. A respeito da responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é correto afirmar que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil, não excluindo a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores. Item correto. Lei nº 12.846, de 2013, artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei
praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Estudante Estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio, Lei nº 8.429, de 92, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Questão. O artigo 12 concentra, para cada modalidade de ato de improbidade, a previsão das sanções aplicáveis. Tais sanções possuem natureza penal? Tais sanções não possuem natureza penal. Existem muitas controvérsias doutrinárias a respeito, mas pode-se dizer que a LIA prevê sanções de 3 naturezas para atos de improbidade. 1. Política, suspensão dos direitos políticos. 2. Administrativa, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público e proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios. 3. Ressarcimento ao erário, multa civil e perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. O único crime previsto na LIA está previsto no artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. E aí? Errou, acertou ou ficou com dúvida? Deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização.